não se faz nada sem quantificação financeira. Exatamente. Não existe nenhum ato humano que nos dispe do orçamento. Principalmente na construção civil. Construção pior. Materiais, tudo a cobrar. Mas quais são os principais problemas que as empresas de construção enfrentam no nosso mercado? Por que alguns cobram 70, outros cobram 30, outros cobram 50, etc. Exatamente. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Ateus Podcast. Sabiam que 60% das empresas de construção civil em Angola fecham antes dos 5 anos? Por causa de erros de gestão. Por isso, neste programa de hoje, falaremos como sobreviver no mercado da construção civil em Angola. Dicas de gestão financeira e técnicas para pequenos empreiteiros. Tenho comigo aqui o gestor de obras Pedro Cunha e o gestor financeiro Cubi André, mais conhecido por Zeca. Muito bem, passaria agora a apresentar os meus convidados. Começo pelo Pedro ou pelo Zeca? Vou começar pelo Zeca, nosso caríssimo consultor financeiro. Muito obrigado. Fico lisonjeado em poder tomar aqui alguns pontos para tratar sobre o assunto. Sabemos que construção envolve muitos itens, desde fórum jurídico, fórum econômico, assim como um fórum operacional, tendo em conta a nossa sociedade e a forma como está feita as nossas cidades. Vai ser uma honra tomar aqui algumas ideias para facilitar não só os companheiros, empreiteiros e outros, assim também como o público em geral. Muito bem, muito bem. E temos também Pedro Cunha, mais conhecido por Pigalas. Muito bem, obrigado pelo convite, Antônio. Será uma honra, uma grande honra estar hoje no Arqueo Podcast, depois de tantos convites, feito, e nunca consegui estar diante de um. Portanto, será uma honra falar sobre os desafios da construção civil em Angola, e também será um grande prazer tecer algumas dicas para os pequenos empreiteiros, arquitetos, desenhadores e tudo mais. E principalmente aos nossos clientes. Exatamente. Né? Daqui vos fala Toy Bore, arquiteto Antônio Domingos, de forma mais formal. Eu sou o CEO da empresa O Ângelos. O Ângelos, que é a empresa que patrocina aqui o nosso podcast Arqueus, onde a gente, de forma muito descontraída, tentamos abordar vários temas ligados a projetos, construção civil, regularização de imóveis. Falamos sobre tecnologia, inteligência artificial na construção, nos projetos, né? Novas tecnologias, drones e muito mais assuntos. Por isso, queria começar já com aqui o Pigalas, né? O nosso Pedro, de realçar também que eu conheço o Pedro já há algum tempo, já trabalhamos juntos, para realçar que eu, quando criei o Ângelos, né, me inspirei muito no senhor Pedro. Ele já tinha ArchiCAD, já tinha Proecon, e eu era um pupilo dele. Ele deu muita força para começar o escritório, a gente partilhava o escritório, ele deu uma brechazinha, uma sala para eu poder começar os meus negócios, né? Me ensinou aqueles truques todos de empresário, como fazer para pagar o imposto, precificar e muitas coisas ligadas à gestão, né?
tem sido um companheiro profissional de luta, um amigo, praticamente família, e hoje está aqui conosco para nos dar uma chega assim, né, daquilo que é construção para pequenos empreiteiros, né? Ele também anda por essas lides das construções, muitos altos e baixos, e nós sabemos que o nosso mercado, por causa do fraco poder da nossa moeda, a nossa economia em si, né, construir tem sido um desafio muito grande para tanto empreiteiros quanto para os construtores e os próprios clientes, os proprietários, né? Acaba sendo sempre um Deus nos acuda, porque há a subida brusca do preço dos materiais de construção civil. Muitas das vezes as obras são precificadas em kwanza, a maior parte das vezes, e a inflação tem sido um grande problema. Por isso, passava já a palavra aqui, né, ao nosso gestor de obras, né, Pedro, para que nos dissesse, falasse assim de forma descontraída, quais são os principais problemas que as empresas de construção enfrentam no nosso mercado. Pronto, de uma forma geral, gostaria de dizer que as empresas têm tomado um grande desafio no concerne a materiais de construção, gestão de pessoal e tudo mais, né? Uma das grandes dificuldades nos materiais de construção é os preços, né? É os preços. Aquilo que o Antônio já realçou há pouco tempo, pela a fraca, como é que eu posso dizer, a regularização dos preços, não, né? na nossa moeda, né? Tem sido... Pelo preço excessivo da importação e o facto de nós termos uma moeda local que não tem um contrapeso forte em relação às grandes divisas, acompanhando com a nossa petrodolarização da economia, em que tudo gira à volta de uma única entrada, uma única venda, que aqui a gente chama o óleo. Quer dizer, se nós tivermos uma altura em que o petróleo esteja muito baixo, implica dizer que a gente vai ter pouca receita. Estas poucas receitas vão influenciar na necessidade de aquisição de materiais importados, porque vamos ter a moeda cotada a valores em kwanza muito mais altos. Exatamente. Logo, isso vai influenciar o preço real para a venda local. Em termos resumidos, os nossos preços não são altos como tal, passa aqui o termo, não estamos a virtuar o tema. É que a nossa moeda de comparação com a moeda de importação é muito frágil. Porque lá o preço continua a ser o mesmo. Vamos dar exemplo, aço. O aço, se for $10, continuará a ser a $10. Só que algumas vezes o $10 vai ser 8.000 kwanza, outras vezes o $10 vai ser 10.000 kwanza, pela volatilidade da nossa principal razão para ter receitas, que estamos a falar do petróleo. Exatamente. Então, questões relativas às finanças devemos sempre ter em conta no ato das nossas construções, né? Sim. Deixa eu só terminar esse raciocínio, Pedro. Vamos ser taxativos. Não se faz nada sem quantificação financeira. Exatamente. Não existe nenhum ato humano que nos dispe do orçamento.
Principalmente na construção civil. Construção pior. Materiais, tudo a cobrar, mão de obra. Até o tempo na construção é quantificado. Exatamente. É por isso que eu, ao orçamentar, eu sei que, aqui o Pedro, se eu tiver errado, ajuda-me, eu sei que só vou colocar o teto dentro de 2 anos, mas eu vou orçamentar o material afeto ao teto já agora. Exatamente. Eu tenho que fazer uma precificação que acompanha a evolução desse preço nessa altura em que eu vou necessitar. Porque em termos logísticos e em termos econômicos não é racional adquirir bens, embora que a logística consiste no aprovisionamento dos bens necessários para uma operação. Uma obra, no caso, matérias-primas. Nem sempre você deve ter o teu estoque a 100%. Exatamente. Mas ainda assim, você vai orçamentar algo hoje para ser consumido dentro de 12 meses. Logo, ali precisas ter um artifício para te valorizar o bem em relação ao preço neste momento para a atuação futura. Aí a gente fala o valor atual líquido. Precisas ter o valor atual líquido naquela altura. Exatamente. Então, isto também pode ser um dos desafios muito fortes que afetam o nosso mercado imobiliário. Ok. Caríssimo Pedro, e queria que falasse também um pouco sobre gestão de mão de obras e prazo. Como é que é a mão de obra aqui? Como é que são o cumprimento dos prazos nas nossas obras, no nosso dia a dia aqui no mercado angolano? Eu queria só citar uns 3, 4 pontos. Um dos principais desafios técnicos no que concerne a construção civil é a falta de mão de obra qualificada, não é? Nós ainda temos essa dificuldade. É um número, é um déficit muito grande ainda. As pessoas temos deparado, né, a cena da... Mas esse número da qualidade de mão de obra já vem melhorando com o tempo. Não, só vai piorando. Porque hoje as pessoas estão menos comprometidas com o fazer bem do que o ganhar dinheiro. Okay. As pessoas estão mais à procura das soluções para eles. As soluções para eles, tipo que ganhar dinheiro do que o fazer bem. Isto é que tens deixado muitas vezes as empresas a terem esse tipo de déficits. Ok. E outro sim, também é pequenas obras sem fiscalização, sem um acompanhamento ou uma preparação de obra bem acentuada. Planejamento. Exatamente. Também tem levado a muito déficit nesta coisa. Esse é um dos desafios, um dos desafios principais. Outro sim também é a questão da logística, conforme há pouco tempo o Zeca já havia frisado. Hoje, não é? Muitas empresas não têm aquele estaleiro organizado, não têm transportes, né? Quando falo logística, o sistema todo, o sistema geral, não tem organizado. Isto também é um dos desafios que tem levado a déficit a construção de pequenos. Mas assim na prática, né? Nós sabemos que pequenas empresas, uma empresa que está a começar agora a fazer obras, né? Nós hoje em dia estamos me deparado com muita publicidade nas redes sociais de empresas a fazerem acabamentos, pequenas empresas fazem pequenas obras de reparações, né? Essas empresas, numa fase inicial, não precisam de estar munidas, né, de muito arsenal, nem de capacidade de aprisionamento, né, de alto nível, como estaleiro. São empresas que fazem pequenas obras, fazem uma cozinha, fazem uma reparação de uma sala, um exemplo, né? Para essas empresas,
essas questões relacionadas a logísticas acabam não tendo um peso muito grande. Não. É sabido, desculpa o que eu diga, é sabido que qualquer uma empresa de construção civil, Pois. quer para acabamentos, quer para obras de grande porte, tem que ter sempre, a primeira coisa é sempre o estaleiro. Quer seja ele pequeno, ou quer seja ele grande, certo? Pois. Ok. Tal como nós temos os gabinetes de arquitetura e o resto, né? Os nossos gabinetes podem começar sempre num quarto, né? Podem começar sempre num quarto e muitas vezes nesse quarto saem grandes projetos, certo? É exatamente como Na na construção. construção civil, não foge à regra. Não, porque o que tem acontecido muito é que pequenas empresas, numa primeira fase, tendem a subcontratar muitos serviços. Por mais que ganhem obras ligeiramente de porte médio ou assim de grande porte, né? Muitas das vezes são empresas que apenas dão a cara, né? Mas por trás subcontratam subempreitadas de pequenos serviços, né? Que depois agregam e vão dar o trabalho completo. O que quer dizer que nós podemos ter uma empresa pequena, né? Mas a fazer um trabalho de grande porte, desde que essa empresa se comprometa a agregar outros serviços, porque na construção civil é possível. É possível que uma empresa ganhe um concurso, né, para fazer uma construção de uma dada empreitada, né, e essa mesma empresa que ganha um concurso possa subcontratar outras empresas com quem elas têm parcerias, né, para ser representada. Né. E do ponto de vista financeiro, queria que o nosso chefe Kubi, né, falasse mais da questão dessas pequenas empresas, na necessidade de serem organizadas, terem planeamentos financeiros, né? Porque o que acontece? Muitas das vezes, né, pequenas empresas aderem apenas pelo caminho de execução, né? Eles recebem um trabalho, um exemplo prático, recebem um trabalho e não fazem um cálculo aturado, eles fazem apenas custo-benefício do material, né, adiciona a mão de obra, sem ter em conta outros elementos, né, como o transporte, como o próprio lucro em si. Depois, o que acontece? O trabalho, quando chega a 50%, 70%, eles dão conta que o valor que pediram, muitas das vezes não chega, porque não fizeram um planeamento adequado. Okay. Sim. Desculpa só reforçar aqui o Antônio, quero desculpar. O Antônio frisou há pouco tempo de uma questão pertinente, falava do que eu já havia repetido, né? que eu já havia falado, e o Antônio voltou a dizer sobre transporte. Uhum. Esse transporte está incluído na logística geral, certo? Quer táxi do trabalhador ou coisa parecida, isso tudo está a ver com alimentação, sim, isso tudo está a ver com a base segurança, logística. Tudo está a base logística. Né? Nestas questões dos desafios de custo, muitas vezes o que acontece? Os nossos técnicos estão preocupados com aquilo que disseste muito bem, ganhar. Ele nem quer saber se a máquina dele está adequada para executar aquela tarefa, né? Se já está obsoleta, se precisa de uma máquina nova. Como sei, eu tenho uma máquina, tenho uma rebarbadora que consegue me fazer, ainda ainda está a funcionar. Então ele não quer saber se está a funcionar de forma correta. Ele só quer fazer o uso. E muitas vezes é essa catástrofe que temos tido, ver obras de má qualidade e depois chegamos a ter às vezes até ter choques entre cliente e o construtor, né? Não, entre o construtor, neste caso, e o cliente. Exatamente. O consumidor final. Uhum. Falando ok, sobre o que o arquiteto Antônio há pouco tempo frisou, é importante que nós, antes de entrarmos no centro
intenções, que é obras de habitações e outros, é irmos para a parte que a gente pode falar como honestidade empresarial. Honestidade empresarial. Tipo, quando nós estamos a falar em assumir obras, admitimos que nós temos o skill suficiente para gerir, antes planear, gerir e o executar. Exatamente. Ok. Mas outro sim, o mercado de construção é aparentemente um mercado de capital intensivo. Capital intensivo porque são os Traduzido em mercados. palavras miúdas, capital intensivo, Estamos a falar de capital intensivo no sentido literal mesmo, porque são ações que levam os seus intervenientes a criarem riqueza e a melhorarem a vida em sociedade. Ok. Então, quando faço uma estrada, quando faço uma ponte, quando faço uma casa, quando faço um edifício, por mais que eu tenha um lado lucro como promotor, investidor e outro, eu estou a contribuir para um bem social. Exatamente. Estou a contribuir para a melhoria de alguma necessidade pública visível. Exatamente. Ok. Logo, é importante, antes disto, é importante, e é mesmo assim em muitos países organizados e muitos outros, é um mercado puramente regulatório. Por mais que eu, multi-empresa, fui adjudicado uma obra, uma empreitada, eu tenho, por razões legais, dividir o bolo. Logo, quando nós começamos a ter o raciocínio de que as empresas, enquanto em vez não aguentam a demanda dos trabalhos. Demanda e comprometem a qualidade, é porque aqui estamos a falhar alguma coisa. Uhum. Admitindo que a primeira razão falível para uma desempreitada é a ausência de pagamentos. Exatamente. Porque as obras não são executadas a único prazo, são conjuntos. Sim, sim. Logo, é necessário que, tendo em conta os contratos e outros mapas associados, que se pague regularmente consoante a sua intensidade em termos de execução. Aqui surge o que nós chamamos os autos de medição. Autos de medição. Exato. E é aqui onde vem a lei ajudar para que não inflacione o mercado. E é aqui onde nós podemos também nos autodefinir a razão de capital intensivo. Como são valores astronômicos, primeira razão é dividir em tempo e dividir entre operadores. Agora, quando vamos para as micros e pequenas empresas associadas à nossa realidade, temos um grande problema. Todo mundo quer ser lucrativo. Todo mundo quer comer o bolo geral. Yeah. Daí vem mais uma questão, né? Sobre os down payment. Nós vemos empresas de construção a pedir down payment acima de 50%. Eu, por acaso, fiz uma obra em casa, né? E a empresa que me fez a cozinha estava a pedir 70% de down payment, de valor inicial para começar os trabalhos. Eu disse, vocês têm que ter um capital para começar. Eu estou disposto a pagar até 30%. Exato. Já agora, né? Queria pedir aos nossos internautas, né? Que sigam as nossas páginas, sigam até os podcasts. Nós estamos nas plataformas de streaming de áudio, como Apple Podcast, Amazon Music e Spotify.
para quem vai estar a caminhar, quer ouvir apenas áudio, vai nos encontrar seguramente nestas plataformas de áudio. Estamos também no Facebook, estamos no YouTube, basta pôr o Ângelo, o canal do YouTube é o Ângelo, no Facebook a mesma coisa, o Ângelos, né? E certamente encontrará o Arqueus Podcast. Muito bem, estava aqui a fazer a questão aos nossos convidados, né? Qual deve ser, para as empresas de construção empreiteiros, qual deve ser o valor de down payment para se começar uma obra? Que percentagem deve se cobrar? Porque há uma desorientação nessa questão da cobrança. Há pessoas que estão a cobrar, empresas que estão a cobrar 15%, os outros cobram 30%, há quem cobra 50%, há quem cobra até 70%, eu já vi. Então acaba sendo uma questão que cria muito alvoroço na hora de se começar uma obra, né? Bem, essa questão eu vou fazer para os dois. Sim. Bem, conforme já o Antônio, conforme o Zeca já tinha dito, e eu volto a repetir. Muitas vezes o que é que acontece? Os pequenos empresários, os micro, né, que estão a começar a fazer, ou os pequenos construtores estão a fazer obras, e muitas vezes não têm capital inicial para comprar. Mas 70% já é o valor da obra toda. Deixa-me só terminar. O que é que elas acham às vezes até seguro? O que é que eles cobram isso? Cobram isso em função da variação das subidas exponenciais dos materiais no mercado. Eu hoje posso fazer um orçamento para si, de 30 ou 40 mil kwanzas. Vais fazer o pagamento, às vezes, como é que tem dito, nas faturas, às vezes até põem, ou nos orçamentos, às vezes até colocam data muito próxima para não poder encontrar surpresa no mercado. Seguramente os técnicos ou os pequenos construtores fazem isso para não terem prejuízo posterior. Mas o problema é que acaba, muitas das vezes, desses empreiteiros não terminarem a obra, né? A obra nem está apenas ao meio e abandonada. Porque é uma faca de dois gumes. Sim. Acabas, quer dizer, ficamos eu como cliente, né? Fico praticamente sem balas e sem como cobrar, porque eu já dei 70% do valor, né? E só para começar a obra, 70% do valor. Isso acaba criando um clima de muita desconfiança. Eu fico praticamente sem requisitos para depois poder te exigir, né? Sim. Só para reforçar também. Antônio, se tu olhares hoje o mercado, né? Para essas pequenas empresas, falamos aqui no princípio, para poderem funcionar pequenas empresas, sim. Né? Tu às vezes entras no mercado sem, muitas vezes eles cobram esses preços absurdos, são aqueles que trabalham de forma empírica, sem plano. E às vezes até mesmo que já deparei também com empresas grandes, né? Lembro-me que em 2022, eu acho que acompanhaste-me, fiz um galpão de criação de pintos. Fiz desde o projeto até a execução. Execução física mesmo. E encontrei muita debilidade. Primeiro é que fizemos um orçamento em Kwanza, na nossa moeda, e em seguida os preços dos materiais... Dólar disparou. Não, mas aquilo não foi só dólar disparar. Os preços dos materiais estavam mesmo a subir. Normalmente quando o dólar dispara... Até naquela altura o dólar estava na face dos 40, né? Tinha uma altura que estava nos 40, né? Estava nos 40. E o preço do varão, o preço do cimento, tudo disparou. Eu disse, uau. Conheci um camarada, um grande homem, Mwanza, é um homem que faz, especialista mesmo em estrutura metálica. Eu liguei para ele, Mwanza, como é? Epá, eu tenho aqui um galpão para fazer, para a criação de pinos. A princípio estavam para construir isso em
Eu fiz o projeto a contar com isso que se a alvenaria tudo. Mas, pelo preço do varão, do jeito que está, não vamos conseguir, vamos ter dificuldade. É um cliente que nem sequer conhecia, não tinha visto ainda, naquela fase da Covid. Estávamos ainda em quarentena. O cliente estava na China, apresentou-me um dos meus clientes também, um fiel cliente, o Amorim Sebastião. Passou-me o contacto e fomos interagindo. Ele mandou a ficha técnica de tudo aquilo que precisa a nível de requisitos. Sim. Pronto. Lá a gente fez um plano bem elaborado, aquilo que estamos a dizer. Mas o plano já não estava a seguir. Em função, já não estava atualizado. Já não tinha como atualizar. E o cliente só queria dizer, não, meu senhor, eu aqui já fiz a minha parte, agora só cabe você. E foi com não pagamento de 30%. 30%. Foi 30%. Na altura acho que foram 10 milhões. Eu liguei para esse camarada e disse, mano, ajuda. Disse, olha, tenho aqui uma estrutura metálica que desmontei mesmo aí ao lado de uma obra que estava a fazer. Isto aqui, eu posso produzir isso para ti. Qual é a coisa? Olha, são 20 por 15. 20 por 15, ok. Manda-me o projeto e eu vou começar a executar isto. Lá fizemos todos os trabalhos, mas mesmo assim, aquilo não parava de crescer. Tanto é que tivemos um prejuízo enorme naquela obra. Mas foi falta de planeamento? Não, ou foi a precificação? A precificação desatualizou aquilo que o Zeca voltou coisa. Estava tudo desatualizado. O mercado inflacionou e aquilo que disse. Às vezes a moeda acompanha os preços dos materiais sobem. Quando a moeda de referência baixa, os preços continuam lá em cima. Mas dificilmente baixa. Normalmente é sempre a subir. Não, mas houve uma altura. Eu por acaso já pus na cabeça que é para aqui. Sempre a subir, não vai mas baixar. Exatamente. É se acostumar e se ajustar. E os nossos clientes às vezes não têm isso. Aí onde temos que ter a humildade de ter sempre um gabinete jurídico forte, que quando há esse tipo de situações, entra o gabinete jurídico. Pois, mas aí está, as empresas angolanas devem apresentar os preços em conta. Acaba também sendo um contrassenso, porque nós, a todo momento, vemos que a nossa moeda está sempre a oscilar. Sim. Qual é a visão do nosso financeiro aqui, do nosso gestor financeiro? Sim, antes disto, de justa razão, vamos ainda à primeira pergunta que fez também ao Pedro. Só para ser resumindo, para não entrarmos muito em debates ou em temas, é assim, tipo, quando estamos a executar uma empreitada, quando estamos diante de uma obra, existem intervenientes. Os intervenientes principais são os executores, o contratante, e vamos dizer em termos gerais... dobra, né? Sim, vamos dizer em termos gerais o Estado, porque todos nós estamos sobre uma política estadual. Aqui devemos ter uma coisa. Ainda estamos num ponto porque que alguns cobram 70, outros cobram 30, outros cobram 50, etc. Exatamente. O que faz tomar essas tranches são os riscos. Exato. Ok. No mercado, o risco é para todos os agentes. Aquele que pede 30 sabe o risco que ele está a incorrer, assim como aquele que pede 70 e vice-versa. Cabe os agentes fazerem gestão melhor do risco. Há atividades que é aconselhável serem honradas em termos de down payment por valores próximos da mediana, assim como outros mais abaixo. Agora aqui é onde entra o Estado. O Estado deve... O Estado deve regulamentar esse mercado. Mas ainda assim, também sabemos que é um mercado muito apetecível ao informalismo. Okay. Aqui entramos para a qualidade dos empreiteiros. Empreiteiros como tal, infelizmente, nunca querem
fazer o percurso. O percurso principal de um empreiteiro é o quê? É cedência de pessoal. A primeira fase para que você torne-se uma empresa robusta de construção civil é ser capacitada para execução de obras. Por quê? Porque você tem menos riscos. Aí estamos a falar já da capacidade do pessoal. Exatamente. Que porque segundo Pedro, temos uma capacidade fraca. Continua a ser fraca, mas é uma fraca que no meio não apoio totalmente. Eu só digo, para encontrar os fortes, tens muitos testes. Exatamente. Tens muitos testes. Para tu encontrares um coisa técnico bom hoje, passas por muitos experimentos. Isso faz com que o mercado seja muito frágil para esse lado de mão de obra. Mas ainda assim, voltando à qualidade sobre as empresas, porque conseguimos ver que, em muitos casos, o grande passivo do mercado das obras são sempre os construtores, associado à nossa pouca desonestidade, vindo com o que o mercado oferece em termos de precificação. Porque nós já falamos atrás que temos muitas variáveis não autônomas, que são variáveis externas que a sua oscilação impactam o nosso andamento em obra. Mas indo para a pergunta recente, é importante que as empresas de construção tenham capacidade de, pelo menos, executar a quantidade de auto em relação à execução financeira. É importante que nós tenhamos capacidade de equilibrar execução financeira versus execução física, para que no final, em termos de andamento para o lado jurídico, tenhamos peso de resposta. Fora disso, vai ser o ônus causa do contratante, sabendo que já enterrou algumas unidades monetárias, vai lhe dar novamente aquela confiabilidade, porque nessa relação, e isso é algo muito técnico, perde sempre quem está a desembolsar meios monetários. No caso, o dono da obra. Exatamente. Ele é o que fica mais interessado que a obra finalize. Exatamente. Embora que o ônus sobre a execução vai ao construtor. Mas, ultimamente, temos visto que os construtores, pela ganância para receberem obras ou para ganharem contratos, precificam muito abaixo da média, e depois também temos aquela de engenharia financeira que muitos fazem, que uma obra paga outra obra. Exatamente. Mas isso é quando as empresas têm capacidade de terem um mix de obras, porque a empresa só tem uma obra. Logicamente, é um mercado que é muito sensível para o inflacionismo. Logo isso, o inflacionismo gera um comprimento. Pois é. Muito bem, Calixtos. Estamos aqui a ter grandes aulas sobre gestão financeira. Então, daí para dizer que são realidades totalmente diferentes. Existem a realidade das empresas, microempresas, né, pequenas empresas, e é uma realidade muito diferente daquilo que são as empresas, as grandes empresas de construção. Estamos aqui a falar dos nossos papões do mercado construtivo, né? Então, uma dica para as pequenas empresas é planejamento e controle de custos. Pelo que se esteve aqui a falar, tanto aqui o Pedro e o Zeca, eu pude perceber que a falta do controle dos custos acaba sendo um grande calcanhar daqueles para as empresas pequenas. Micros empresas, nesse caso. Né? Os custos em todas as empresas são as razões para a sua manutenção. Exatamente. Todas as empresas que não fazem gestão de custo
têm o descalabro em pouco tempo. Ok. Porque, como sabemos, os custos é que levam para os lucros. Quer dizer, em termos assim de falar muito resumido, não vamos entrar para a área muito mais técnica. A tua otimização de um recurso, porque o custo não é mais do que remuneração de um recurso, Exatamente. consumo de um recurso. Quanto mais eu utilizar o recurso com maior otimização, quer dizer, consumir até o extremo, mais quantidades eu estou a libertar, estamos a falar aqui quantidades monetárias, estou a libertar para os lucros. Dinheiro, exatamente. Para os lucros. Quer dizer, em termos práticos, os lucros vêm diretamente associados à gestão da coisa, o custo. Não se esquecendo as margens de lucro. Margem de lucro. As margens, porque sobre eles é que vamos, mas em termos resumidos, custo é que faz a empresa manter. Pois é, muito bem. E nessa onda dos custos, aqui quero fazer uma outra questão. Como cobrar clientes que atrasam na hora de fazer os pagamentos? Ok. Não devemos esquecer que a relação comercial é gerido pelo princípio da boa-fé e da mutualidade. Pois é. Quando entramos nesses procedimentos ou nestes pontos, numa obra, é aconselhável que a gente leve até ao nosso oponente as melhores formas para manter a relação ou coisa até essa empreitada terminar. Okay. Admitindo que o envolvimento jurídico e em multas é sempre o último ponto para ser tratado. Porque normalmente nos contratos de construção há a cláusula que são referentes às multas, né? Multas por atraso, tanto da parte do empreiteiro como da parte do construtor. Mas essa questão, do cliente, neste caso. Mas essa questão do contrato amigável, né? Sim. Muitas das vezes acaba ferindo um dos lados. Porque quando se sucede ao contrário, quando é o empreiteiro a falhar, né? E eu já fiz o pagamento daquilo que é devido, né? Sim. E a obra está a demorar mais do que o prazo. Aí também cria-se muito de sabores entre construtores e dono de obra. Só também um ponto. É que muitas vezes, às vezes até para pequenos trabalhos, já aconteceu também comigo e tudo mais. Aquilo que disseste na questão de amigos. Solicita-te agora, paguei agora, amanhã quero que aquilo esteja executado. E isto é quase impossível. É quase impossível. E que muitas vezes é onde começa a beliscar o conflito. Eu identifico as coisas, né? Faço um orçamento, já sei onde estão identificadas as coisas. Por isso é que o orçamento não se pega, não. Quanto é que está aquilo? Não, custou aquilo e já estou aí a entregar, já estou a mandar logo o preço. Tens que fazer pesquisa, pelo menos em 4 ou 5 fornecedores. Né? O que te for mais acessível é aí onde você vai procurar coisas. Mas vais procurar sempre, não vou dar essa dica, mas pronto, procura sempre meter o preço fixe, mas vais procurar sempre aquele preço mais adequa. Mais adequado, certo? Ok. Não necessariamente o mais barato. Obviamente. Pois, porque às vezes barato muitas vezes, sim, muitas vezes o barato custa caro. Muitas vezes o barato custa caro. Acho que cumpre. Agora, para aquilo, só para reforçar a coisa, a dica da cobrança, eu ainda prefiro sempre fazer a cobrança em função do executado. Então, pelos autos de medição. Exatamente. Executei X, não é? A par do down payment, né? Fizemos um down payment, são 30%. A nossa obra chegou a 30%, muitas vezes até avançamos mais, né?
avançamos mais, mas cobramos apenas aquilo que nos é coisa. Só que muitas vezes também nossos clientes não são um bocadinho honestos. Né? São honestos. Não, mas temos Não uma... podemos falar não são honestos, não são um Não. bocadinho, temos que ser um bocadinho também. Temos uma razão muito, muito operacional no nosso mercado. É o contexto em que nós vivemos. Também. Isso para nós deixamos um bocadinho ao início e focalizando no mercado de construção, mas resumidamente em casas. Porque essas razões de atraso, geralmente estamos a falar daquelas obras em que os promotores são pessoas individuais. Mesmo em caso de empresas também. O tratamento empresa tem outro peso jurídico. Sim, mas as empresas... Não estou a dizer que a gente deve separar as águas. Zé, só para reforçar, é que as empresas muitas vezes, elas parecem ser um grupo... Mais organizadas, sim. Sim, mas quando fores buscar lá atrás, verás que é apenas um fazedor. Sim. Mas muitas das vezes o que acontece? Como há uma maior organização, eles conseguem antever, né, esses atrasos e maior parte das Mas a vezes maior parte das empresas... informam antes. Então, acaba sendo um atraso consentido pelo dono da obra. Porque se eu aviso que vou atrasar ou que vou levar mais uma semana para cumprir Porque o que é que acontece também? Há um problema muito grande, que é o problema da importação de materiais. Né? E nós sabemos que as nossas... Construção. Pois é. E sabemos também que as nossas instituições são muito burocráticas. Às vezes, burocracias atrasam alguns processos. Mas não vamos por aí. Eu falo assim num cômputo geral. Se for uma obra geral, ok. Mas estamos a falar de um material tosco. Estamos a falar de obras em tosco. Está a ver? Os grandes desafios aqui na nossa coisa são as obras em tosco. As obras em tosco é que temos esses grandes desafios, esses acabamentos. Por isso é que você que vê hoje, há um avalanche de todo mundo a fazer acabamento. Não, decoradores de interiores. Agora sim. há uma febre aí de decorador de interior. Arquiteto, decorador de interior. Construtores também. Não, mas é mais coisa, é mais os arquitetos decoradores de interiores. Há uma febre aí. Quer dizer, agarram-se mais agora nisso. Deixam aquele grosso, né? O trabalho, como diz, o trabalho mais sujo. Braçal, tá vendo? Olha, pronto. Para ficar na fase final. Exatamente. Pois é, mais uma questão aqui que eu tenho para fazer é uma dica, já ouvi do vosso lado, né? Cá aqui uma valete. Eu vivi isso na pele e costumo haver muitos empreiteiros confundirem conta empresarial, assim, os lucros, né? Antes de serem lucro, os valores serem gastos antes da fase que devem ser gastos, né? Como se fosse empreiteiros que não separam conta pessoal da conta da empresa. E acontece muito na obra, isso cria muitos problemas. Ok, isso... Mas no exemplo dos 70%, recebe 70%, compra já uma viatura. Depois a obra... O lucro nem metade da viatura pagaria, mas já puseste tudo na viatura. Ok. Mr. Antônio, isso é algo que, para termos uma explicação mais abrangente, teríamos que divagar noutras ciências. E numa delas é a sociológica. Nós devemos saber quem é empresário. E outra coisa, vamos aqui confundir ou vamos colocar em distinção empresário e empreendedor. Ainda tem o mestre, nós falamos da Constituição. Além do empresário e do empreendedor. Sim, porque ainda tem o mestre. O mestre. Não, por isso é que eu só estou ainda no primeiro encaixe. Não, parte do princípio. Eu disse. Falei um ponto importante. É aquilo da técnico, né? Em termos técnicos. Mão de obra. Exatamente. Resumindo, só existe qualidade quando há quantidade. Porque a qualidade vem da filtragem. Sim, é isso que eu disse. Quando há quantidade. Então, depois vem a lei da competitividade. Pois é, mas, como estamos já na fase final... E ali
Como estamos lá na fase final, eu queria mesmo que me respondesse essa Reforçando, questão. reforçando esse ponto que o Zeca ia dizendo, sociologia. Uhum. Hoje ela por ela. As pessoas confundem, Sim. confundem as coisas, não sabem separar as águas. Exatamente. Não sabem separar as Sim, águas. mas isso é Porque uma nós abordagem, tivemos- essa abordagem isso é dá mais um muito programa. amplo. Isso Aqui é- nós já estamos na sim. fase final. Exatamente. Como aqui o Zeca já Isso é- disse, né? Isso é muito amplo. Yeah. Iríamos buscar outras Outras ciências, ciências. Não, outras mas eu áreas. queria cair aonde? Estávamos a falar da Qual é questão... o motivo que lhe leva dele ser empreiteiro? Que às Pois. vezes, necessidade. é dificuldade de sustentabilidade da vida. Exato. Isso faz com que todo ser humano com dificuldades, todas as receitas que lhe forem alocadas, a primeira coisa vai ser satisfazer as suas Necessidades necessidades. E básicas. depois o objetivo do financiamento. Ok. Então, ele faz essa operação de exigir 70%, porque ele sabe que aquela obra em 45% ele resolve. O que ele vai fazer? Tira os 35%, consome para a sua vida, que é mais exigente que a própria obra. A sua vida é mais exigente que a obra. É urgente, né? Exatamente. E depois, com aquela imagem, e aqui o Pedro sabe muito bem disso, que é transformar o mato em estrutura, aquilo motiva o promotor. Porque ele estava aqui há um mês atrás, era mata, e hoje ele vê bases estruturais. Uma parede. Exatamente. Ele aí, quando ele fazer a fatura para os próximos 15% ou 20%, ele vai lhe dar, porque ele viu aquela imagem. Sim. E a imagem vende. Então, em termos práticos, nós primeiramente, um dia para um outro meeting aqui, temos que saber qual é o perfil do empresário ou o empreiteiro. O empreiteiro não é aquele que tem dificuldades para a sua vida, para ir buscar financiamento sobre a execução de uma ação inflacionária. Exatamente. Porque, querendo ou não, construção, mesmo que os preços sejam constantes num horizonte de 12 meses, é uma atividade inflacionária. Por quê? Porque reserva capitais hoje para serem consumidos amanhã. Amanhã. Muito bem, muito bem. Chegamos aqui na nossa reta final do Arqueus Podcast de hoje. Um tema muito pertinente, né? Que ainda vamos ter outras oportunidades aqui de tecer aqui mais sobre questões relacionadas, né? Para já, queria mais uma vez pedir aqui aos nossos internautas que deixassem o like, seguissem as nossas páginas das redes sociais, principalmente a YouTube, né? De maneiras que os nossos convidados, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, pudessem estar mais atualizados, né? Muito bem. Vou querer agora que nossos queridos convidados nos deixem suas dicas, né? Porque nós, em todos os programas, pedimos sempre uma dica relacionada ao tema, né? Duas dicas relacionadas ao tema de cada convidado. Iria começar com Zeca, que já tem a palavra, né? Ok. A primeira coisa, nesse lado, né, já que esse mercado envolve muito mais do que nós imaginamos, admitindo que é um dos grandes parceiros para os problemas sociais, que estamos a falar da infraestrutura, só aqui de lembrar que nós em Angola temos um déficit equivalente de 2 milhões de habitação, automaticamente é um mercado atrativo pela necessidade. Uma das dicas que eu aconselhava ao mercado em si, tendo em conta o agente principal que nós aqui estamos a tratar, que aqui é o empreiteiro, é garantir maior qualidade nas suas execuções. Não importa quantas obras ganhes ou lhe sejam adjudicadas, mas nas poucas obras que se consegue garantir qualidade. Qualidade, estamos a falar preço atrativo, estamos a falar de timing e durabilidade
da obra. Assim como também posso aconselhar a, primeiramente, cada empreiteiro, cada agente empresário desse ramo, fazer uma introspecção sobre qual é a fase em que ele está. Enquanto, em vez, a tua fase não é para execução de obras a 100%. Às vezes a tua fase é para fazer alguma especialidade. E outra coisa, é importante que cada empreiteiro tenha o seu forte, para que eu, Zeca, se tiver que ganhar uma obra grande, já sei que o bom em alvenaria é o Pedro. Querendo ou não, a minha empresa nunca vai estar parada. Porque lá no mercado, eu não faço tudo, mas tem uma coisa em que eu sou o reconhecido. Aí sim, vamos ter um mercado bom com os empreiteiros bons. De empreiteiros bons, mercado bom vai facilitar as famílias. Ok. Muito obrigado. Uma dica que uma dica que eu deixo aqui sempre, que eu tenho estado sempre a acompanhar, né? A má qualidade é um fato. E que muitas vezes os clientes é mesmo que procuram ter essa má qualidade. Porquê? Porque deixam de seguir os profissionais da engenharia, abraçam logo os empreiteiros, né? Obras sem projetos, sem nada. Antes de me vir mesmo procurar, olha, vamos procurar o gabinete do Ângelo, vamos procurar o Arquicado, ou o Proicon, ou coisa parecida, não é? Eles vão logo ter com o empreiteiro, né? E o empreiteiro, muitas vezes, também faz projeto, né? Também faz projeto. Então, a dica que eu deixo aqui, um conselho que eu deixo aos clientes, né? E aos empreiteiros, aos pequenos empreiteiros, que sigam sigam os exemplos dos médicos, não é? Não se faz medicação sem receita. Muito bom. É? Não se faz medicação sem receita. É? Se fizeres a medicação sem receita, vai matar. É? E a construção é como um ser vivo. É como ser vivo. Quando começa mal, certamente acaba mal. A minha dica para o episódio de hoje tem 2 dicas. Né? Temos aqui 2 convidados, eu sempre dou 2 dicas. A primeira é: não aceite obras sem adiantamento. Essa dica vai diretamente para os atores da construção civil, para os empreiteiros, né? Saiba sempre cobrar, né? Não aceitar fazer uma obra sem que haja um adiantamento inicial. Mas tem que ter cuidado, esse adiantamento não pode passar os 50%. Na minha ótica, eu acho que cobrar acima dos 50% acaba sendo um roubo ao cliente, né? Minha perspectiva. Outra questão que ajuda muito na gestão é comprar materiais em grupo. Né? O que acontece? No nosso mercado, pela experiência que eu tenho, né? Quando a gente vai comprar de forma individual, muitas das vezes nós temos obras com necessidades pequenas, né? E comprar a retalho acaba sendo muito mais oneroso do que comprar a grosso. Então, se junte a outros empreiteiros, né? E criam parcerias e passem a comprar material a grosso. No caso do cimento, as empresas, as fábricas de cimento que nós estamos cá agora, aceitam que se faça compra a grosso, né? Desde que seja uma quantidade... A quantidade que eles exigem, uma quantidade elevada, né? Com ferro, aço, a mesma coisa. Então, mais uma vez, peço aos nossos internautas, sigam a nossa página, deixem os seus likes. No programa de hoje, falamos como sobreviver no mercado da construção civil em Angola. Demos algumas dicas sobre gestão financeira e gestão técnica para pequenos empresários. Abordamos também aqui, né, sobre desafios técnicos, materiais, falamos sobre materiais de construção, gestão de equipe e prazos, né? Abordamos também na parte financeira, né, sobre lucratividade, falamos sobre controles de orçamento e demos assim uma pincelada muito rápida, né, sobre questões de lucro, impostos.
Muito obrigado, caríssimos. Não se esqueça de se inscrever no programa mais uma vez. E dentro de 2 semanas, estamos aí com um novo programa. Muito obrigado. A confiança em Deus é a nossa pedra angular. Obrigado. Somos uma empresa vocacionada para a área de consultoria, auditoria e planejamento de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Diariamente nos deparamos com situações, com pessoas que precisam de uma empresa que lhes dá garantia e confiança para o seu trabalho. Nós, ao Ângelo de Estudo e Projetos Arquitetônicos, somos a solução para fazer para você o melhor serviço. Então, venha e visita os nossos estabelecimentos.